Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema específico de casamento, né? Mas de uma forma diferente, meio que vlog no meio da nossa rotina. Dá oi, amor. Oi pessoal, paz do Senhor. É o seguinte, eu coloquei lá no meu Instagram que eu queria que vocês deixassem temas a respeito de casamento. O que vocês queriam ouvir dentro do tema de casamento? Porque eu tenho sentido no meu coração e tenho recebido confirmação de Deus, gente. Pessoas têm me mandado mensagem falando, fala mais sobre casamento. E por que a gente pode falar sobre casamento? A gente tem realmente propriedade para falar sobre isso, porque a gente, primeiramente, a gente tem 19 anos de casado. A gente vai fazer 20 anos de casado o ano que vem. Apesar dessa carinha de 15 anos, eu já tenho quase 20 anos de casada e nós passamos por muitos momentos difíceis no nosso casamento, até mesmo impossíveis, né? E vivemos um grande milagre, uma grande restauração. Fora o que vocês já sabem, a gente já viveu muita coisa, né? Imagina o que a gente já não viveu em quase 20 anos de casado. Então, a gente realmente tem propriedade para falar nesse assunto. Eu desconfio muito de casais que dão aula a respeito de casamento e tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de casado. Eu acho que realmente a gente aprende as coisas vivendo, né? Aliás, é por isso que Deus permite que a gente passe por muita coisa na nossa vida, porque a gente precisa ser usado por Deus para ajudar pessoas a passarem também. Então, já vamos começar com um exemplo aqui, ó. Gente, de verdade, a gente chegou agora em casa e ele falou que ia fazer um café. Aí eu falei, em vez de você fazer um café, por que você não lava a louça? Tem uma loucinha aqui, né? As meninas foram para São Paulo, foram para a igreja lá. E aí ele falou, faço o café e lavo a louça ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Então, perfeito. Eu pedi pra vocês deixarem lá no Instagram temas a respeito de casamento que vocês queriam ouvir. E o primeiro tema que eu vou trazer aqui é um dos temas mais importantes. A gente já vai começar com o pé no peito pra vocês entenderem a importância desses vídeos que a gente vai fazer a respeito de casamento. Então eu escolhi um tema, um dos mais importantes na minha opinião. E não é sexo. Não, sexo é importante no casamento, é muito importante. Mas esse tema de hoje é a respeito de dinheiro, né? Colocaram lá uma sugestão pra gente falar como é suportar as dificuldades financeiras dentro do casamento. E isso a gente tem muita propriedade pra falar. Sim. Porque a gente já passou muita coisa mesmo. A gente vai falar algumas coisas, alguns exemplos da nossa vida durante o vídeo, tá? Mas por que é muito importante o dinheiro no casamento? Porque eu já cheguei a pensar várias vezes durante esses 19 anos, chegou a passar pela minha mente que se a gente tivesse dinheiro, a gente não estava passando por tanto problema, sabe? Problema no relacionamento mesmo, problema no casamento por causa de dinheiro. Porque não é fácil você passar dificuldade financeira dentro do casamento. A gente acaba ficando nervoso quando a gente não tem o mínimo, o básico dentro de casa, né? Quando a gente tem filhos e não tem as coisas para dar para os filhos, a roupa que o filho precisa, né? O material escolar que o filho precisa e não tem dinheiro, a comida que o filho precisa. Às vezes o filho gosta, né, de um Danone, A gente já chegou a ter falta até de leite para as crianças tomar quando elas eram pequenas, que elas ainda tomavam na mamadeira. Então quando você passa por esse tipo de problema dentro do casamento, acaba gerando um estresse nos dois, né? E acaba brigando por outros motivos, mas na verdade o estresse vem por causa da falta do dinheiro. Então o dinheiro é muito importante. E as pessoas não pensam nisso antes de casar. Quando a gente quer casar, a última coisa que a gente pensa é no dinheiro, né, amor? Sim. As pessoas falam, vocês vão morar onde? Mas vocês vão viver do quê? E a gente não quer saber. A gente acha que vai viver de amor, que vai viver que a gente só quer estar junto, né? Sendo que a gente não entende que quando a gente casa e aí começa a faltar as coisas dentro de casa, começa a faltar o dinheiro, você começa a ficar num estresse muito grande, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar chato. Muitas vezes existe a cobrança do outro, né? A mulher geralmente cobra o marido, porque biblicamente, né? Essa responsabilidade
fica sobre o homem, e a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, né? Porque as feministas acham que não, que a responsabilidade de ganhar o pão tá sobre a mulher e o homem. A gente ajuda a mulher? Quem tá falando aqui é uma pessoa que trabalha fora, que ajuda muito o marido financeiramente. Eu. Mas mesmo assim, aqui dentro de casa, a gente tem a consciência de que a responsabilidade é dele, não é verdade? Então, o que acontece? O homem, ele é o provedor, tá? Da casa. Isso a gente tá falando para casais cristãos. Tem casais que não são cristãos, que não seguem a Bíblia, fica louco, tem vontade de matar uma pessoa que fala isso. Mas se você não segue a Bíblia, pra você pouco importa. Então assim, eu não conheço ninguém que fala pra mim assim, ó, eu nunca passei por prova financeira. Eu casei, tinha tudo, deu tudo certo. Não. A grande maioria passa por prova financeira. E isso tem um propósito, né? Deus, ele quer realmente te fazer saber viver com muito e saber viver com pouco. Então, geralmente, os cristãos, os casais, né, os casados, passam por dificuldade principalmente no começo, né? Porque no começo, gente, é tudo mais difícil. Você não está estabilizado, você tem contas do casamento, você é novo demais, então a sua vida profissional ainda não está estabelecida, você ganha pouco, né? Então, com o passar do tempo, a tendência é melhorar. É isso que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender que os primeiros anos, e quando eu falo os primeiros anos, gente, é os primeiros 10 anos, tá? Os primeiros 10 anos é muito difícil. Você precisa ter paciência para passar por esse primeiro período de prova, para que depois vocês acabem se encontrando na sua vida profissional. Às vezes a esposa que entra num casamento sem trabalhar, sem ter uma profissão, acaba estudando, acaba arrumando emprego e ajudando o marido. Então as coisas tendem a melhorar, as coisas não tendem a piorar. É isso que a gente tem que entender. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Então as coisas tendem a melhorar. E muitas vezes a gente desiste antes porque não tem paciência, porque acha que vai continuar assim. Eu vou viver essa vida de privação, de luta financeira o resto da minha vida. Vou morrer pobre assim? Não, você não vai morrer pobre. Você precisa entender que isso é uma fase que você está passando, né? A gente passa por fases. Amor, agora que você acabou de lavar a louça... Sim, você não tá tomando café. Fala um pouco pra gente, amor, a respeito de prova financeira. Tá. Porque pro marido, né, a visão do marido, o fato é, nós precisamos aprender a ter, né, a viver com muito e a viver com pouco, né? Isso Paulo fala, né? Eu sei viver necessidade e sei estar abastado. É abastado que fala? Mas enfim. Bom, primeiramente, como a Kelly falou, realmente a prova financeira, né, passar por prova financeira no casamento é uma das coisas mais complicadas que existe. Por quê? Sobre o marido, como ela falou, cai a responsabilidade do sustento da casa, né? Se eu não tenho, por mais que eu trabalho desde os 14 para 15 anos, né? Fiquei algumas vezes desempregado, pouco tempo, né? Depois que eu comecei a trabalhar, eu fiquei sem emprego, né? Sem fazer alguma coisa. Mas imagina você que trabalha e mesmo trabalhando você tem as contas, tem uma dificuldade, tem dívidas e você vê que aquilo que você ganha não é o suficiente para o seu sustento. Você cai em desespero. E quando você fica desempregado e realmente a necessidade bate à sua porta, você vê que por você não ter um emprego, a coisa está apertando mais ainda, aí esse desespero é devastador na sua vida, né? Você tem que tomar cuidado para não cair em depressão. Comigo, ela sabe, a gente já conversou de coisas que eu fiz quando estava desempregado. Eu peguei minhas roupas, eu fui vender uma vez minhas roupas num bazar. Um brechó, né? Num brechó, bazar. Algumas roupas, sapato que eu tinha, porque eu não tinha nada dentro de casa e nem dinheiro para nada e comida faltando. E eu cheguei lá e eu lembro que a moça falou assim para mim: não consigo comprar isso não, isso aqui eu vou te dar R$4 só por ela. Era uma mala de roupa, cheia de roupa, eu vou te dar uns R$4 só, né? Porque essas roupas estão muito velhas, não dá certo não, eu não consigo.
Enfim, aí eu saí com os R$ 4 e pensando naquilo que eu estava passando. Nossa, olha o que eu estou passando, né? Olha a dificuldade que eu estou passando. Humilhação, né? Humilhação, situações de acabar o gás em casa e eu pedi o gás e depois eu ser cobrado pelo gás, né? Ó, eu pedi um dinheiro emprestado, né? Vou falar, pedi o dinheiro emprestado da igreja, pedi para a igreja me emprestou, né? Um certo pastor já me emprestou esse dinheiro da igreja e depois, eu preciso que você me devolva o dinheiro do gás para a igreja. E aquilo ali também me revoltou muito, porque eu acho que a palavra do Senhor diz que nós devemos comunicar as nossas necessidades aos santos, né? E a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, onde fala das atitudes da igreja primitiva, que muitos vendiam suas propriedades e dividiam com os outros, né? E numa situação onde eu estava precisando, eu ainda estava desempregado, fui cobrado por um dinheiro que eu não tinha. Na época, me deram gás e eu não tinha dinheiro para restituir, né, para devolver para a igreja. Vale lembrar que nessa época a gente foi ajudado muito, né? Não, sim. Na verdade, eu vou até chegar nesse ponto aí, porque o que acontece? Aí eu me pergunto, nossa, por que Deus permitiu que eu fosse cobrado? Né? Deus não está vendo o que eu estou passando? Né? Mas cai na mesma situação que José caiu. Por que Deus permitiu José ser caluniado, ser preso, passar tanto tempo lá na cadeia, para depois chegar diante de Faraó, depois de muitos anos, sofrer tudo aquilo? Porque o Senhor não queria que o seu povo morresse de fome lá atrás. Então, com certeza, o Senhor está nos forjando, quando a gente passa esse tipo de dificuldade, o Senhor está nos forjando para quê? Para lá na frente a gente poder instruir alguém. Segura um pouquinho agora, amor, que não perde o foco onde você está, que você vai voltar. Mas eu quero dizer, gente, que isso que ele está falando é tão verdade, assim, Deus realmente, ele está permitindo que você passe por coisas para que você venha ajudar. Que esses dias, né, Xande, esse ano que passou da pandemia... eu me lembro que foi um casal lá no posto de saúde onde eu trabalho pedir comida, né? E ele tava, o marido, a mulher, novinho, gente novinha, igual eu e o Xande quando casamos, e um bebê no colo com carrinho. E quando eu fui levar as coisas para eles, arrumei uma cesta básica, arrumei alguns alimentos e falei assim pra moça, vamos comigo de carro, eu te levo de carro com o bebê e com as coisas e o seu marido vai levando o carrinho de bebê, porque o carrinho de bebê não cabia no meu carro. E veio ao meu pensamento perguntar para ela, por que seu marido tá aqui uma hora dessa e não tá trabalhando, né? Não tá buscando fazer alguma coisa para te sustentar? Porque deu aquela coisinha tipo assim, será que ele não tá... explorando? Não é explorando, aquela pessoa parada que não toma atitude, sabe? Tem pessoas que são folgadas, né? E aí eu pensei nisso. Quando eu pensei nisso... O Espírito Santo me fez lembrar do que eu sentia quando eu não tinha comida dentro de casa e estava com as crianças pequenas. E aí, imediatamente, eu falei, o Espírito Santo falou comigo, não fala nada, ajuda e não questiona, sabe? Por que você vai humilhar mais a pessoa? Sim. Então, não ajuda. E eu, na hora, eu lembrei da dor que eu sentia de não ter as coisas. Eu tenho vontade de chorar, de lembrar. Porque eu lembro que eu lembrei disso... com a menina dentro do meu carro, no banco de trás com o bebê, e eu senti de novo a mesma sensação de quando eu não tinha as coisas. E aí eu entendi por que eu passei por tudo aquilo, para hoje eu poder olhar para essas pessoas e ajudar, né? E se você talvez não passou, você não tem dó de quem tá passando, né? Você se questiona, por que ele não tá fazendo nada? Às vezes ele tá desempregado, às vezes ele tá tentando e não está conseguindo. E mesmo que ele não queira trabalhar, o que a criança tem a ver com isso, né? Então a gente tem que ajudar sem questionar e sem humilhar, né? Nossa, ficou forte esse vídeo. E tem a questão também, até voltando para a questão igreja, né? Quando nós estamos passando uma necessidade financeira, quando tem alguém da igreja passando uma necessidade financeira, está na prova, o pessoal usa esse termo, está na prova. Na verdade é isso mesmo, está na prova, Deus está provando. O que está acontecendo? Na verdade Deus está provando não só aquela pessoa que está na dificuldade financeira, mas está provando também a igreja. Está provando você. Para ver se a igreja vai ajudar. Você entendeu? Então, assim, eu lembro de uma situação que nós vivemos, nós não tínhamos carros, né? Hoje a gente tem carro, tem 2 carros até,
Mas enfim, há um tempo atrás a gente não tinha carro, andava de bicicleta, andava a pé, né, na chuva, com o guarda-chuva, ia para a igreja com as crianças. Caixa de papelão. E não faz muito tempo não, faz muito tempo não. Na cabeça para não molhar. Enfim, aí não tínhamos carros e eu lembro uma situação que nós passamos e quando nós conseguimos comprar o nosso carro, né, um irmão que todo dia, quando a igreja tinha uma perua que levava os irmãos em casa, mas quando essa perua não estava disponível, um ou outro irmão ajudava. Mas às vezes a gente ia a pé para casa e ia para a igreja a pé, enfim, a gente passava essa dificuldade. O que acontece? Esse irmão uma vez chegou para mim e falou: eu não te ajudei, né, eu não te ajudava, porque eu sabia ali que Deus ia te ajudar, ia suprir a sua necessidade. Então a gente estava esperando ali, né? Tem prova que a gente não pode se envolver, pôr a mão. Isso para mim não existe, você entendeu? Se você está na prova, Deus está te provando. Se eu tenho condições de te ajudar, eu tenho que ajudar, né? Eu tenho que ajudar. Deus permite você passar por isso? Permite. Mas da mesma forma que se eu não estou ajudando, né? Eu estou plantando ali, né? Eu estou plantando. Se eu precisar no futuro, pode acontecer de alguém que esteja podendo me ajudar ou não me ajudar. Entendeu? Então, assim, a função da igreja, ela tem sim que ajudar. Eu acho que a gente tinha que olhar mais para esses casais assim que acabaram de casar, né? Principalmente. Sim. Porque eu acho que eles passam mais prova do que os outros. Eu acho que a pessoa vai passando... Lógico que a gente também passa prova até hoje. Sim. Mas não no nível que a gente passava antes. Não. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, e dentro do casamento, amor? Dentro do casamento, eu acho que muitas brigas nossas eram por causa disso, né? Sim. Por causa de problema de dinheiro. Sim. Porque surgem as cobranças, as vontades, inconscientemente também a mulher ela fica um pouco mais ansiosa, fica nervosa, estressada e por sua vez, quando o homem não consegue sustento também fica desesperado, fica nervoso, qualquer coisinha incomoda, né? Às vezes ela fala: por que você está nervoso? Né? E eu sabia por que eu estava nervoso, né? Que era uma dificuldade que eu tinha, porque eu não tinha um dinheiro para comprar algo que a gente ia precisar no outro dia. Então eu ficava realmente muito nervoso. A grande dificuldade, eu acho que é você saber administrar essa situação. Como que hoje eu sobrevivo quando a gente não tem muita coisa em casa? Isso acontece às vezes, da gente não ter uma mistura que a gente quer. Então a gente tem que improvisar. Eu improviso, a gente faz uma coisa, eu faço outra. Eu gosto de cozinhar, eu pego, às vezes a gente não tem muita coisa, eu faço um bolinho. A gente tem que dar o nosso jeito para transformar aquela dificuldade num momento de alegria. E a gente às vezes consegue fazer isso. Às vezes a gente consegue, eu faço uma bacia de bolinho de chuva, vou para a sala, sento ali, faço um café, fico ali assistindo televisão com as crianças, com ela. Enfim, isso pra gente, talvez a gente não passasse momentos bons assim se tivesse as coisas em casa. Então, Deus é aquele que sabe o que faz. Se eu estou passando uma dificuldade aqui, né, Deus é aquele, a palavra do Senhor diz que Ele não te dá só a prova, mas também te dá o escape. Né? Então, muitas vezes, Deus está nos instruindo e hoje em dia, as provas que nós passamos, nesse sentido, né, são provas que, quando a gente passa, são para coisas muito mais sérias do que não ter um alimento em casa. Hoje eu sei que se eu tiver um arroz, um feijão em casa, eu não estou passando fome. Tem gente que fala: estou passando fome. Tá passando fome. Aí você vai ver, a pessoa tem arroz, tem feijão, tem açúcar, tem café, tem leite. Tem ovo. Tem ovo, né? Tem uma salsicha, mas não tem uma mistura, tem uma carne, né? Enfim, não tem coisas mais caras. Você tem que saber contornar essa situação. Nem sempre aquilo que a gente quer, né, é o que Deus quer pra gente na hora. Né? Eu acho assim que também isso vai muito da maturidade. Volto a bater nessa tecla. Se você é recém-casado, você vai ter muito mais dificuldade de passar pela prova financeira do que se você não é recém-casado. Então você precisa passar por esse momento de começo, de início, sabendo que você está numa escola, a vida é uma escola, né? Porque quando a gente tem maturidade, a gente começa a dar valor para coisas que o dinheiro não pode comprar. Igual ele falou, se a gente não tem, por exemplo, um lanche para comer à noite ou uma janta elaborada, e ele fizer um bolinho de arroz
né? E a gente sentar na sala com as crianças e assistir uma televisão comendo aquilo ali, a gente dá valor para aquele momento, porque a gente sabe que tem pais que não têm os seus filhos dentro de casa para comer junto, sabe? Que os filhos já estão na rua usando droga. Então, assim, eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo maturidade, né? Que esses dias a gente viu um casal que começou a namorar falando sobre maturidade. Gente, maturidade não adianta, é o tempo que dá. Ai, a gente tem a impressão de que a gente sabe tudo quando a gente é jovem e que a gente é dono do nosso nariz e que a gente sabe de tudo. Não é. Espera para você ver. Quando você envelhece, é muito melhor, tudo fica melhor. Porque você começa a dar valor para as coisas que realmente têm valor, né? E não para coisas materiais, né? Então, assim, quantas vezes agora a gente passa por alguma coisa e a gente dá valor, porque a gente sabe que a gente tem um ao outro. Podia não ter, né? A gente podia estar separado, ele podia estar morto, eu podia estar morta, né? Com esse negócio da pandemia, eu espero que as pessoas tenham tido um pouquinho mais de noção do que realmente importa, do que realmente tem valor, né? Que a vida é a companhia um do outro e não o que vocês estão comendo na mesa. Até lembrando a questão, ela falou de maturidade, quando nós casamos, a minha filha Rebeca, ela fez 1 ano, nós fizemos uma festa na igreja, no salão da igreja, uma festa assim, boa, bonita, grande, com muita coisa para comer, né? Onde ali eu gastei todo o meu salário para fazer aquela festa. A gente fez a festa, foi uma benção, eu tenho a fita, aquela fita de videocassete, até hoje eu tenho a fita, foi linda a festa. No outro dia, quando acabou as coisas, né, não sobrou quase nada, aí a gente passou o resto do mês apertado. Mas pensa no aperto que assim, você viveu o resto do mês comendo balinha de coco. Aquelas balinhas de coco. A gente gastou até o dinheiro do aluguel na festa. Não tinha, a gente se arrebentou todinho. Ou seja, hoje, se a gente tem um dinheiro para comer uma pizza, né, eu vou comer a pizza. Né, vamos comer a pizza. Né? Se eu tenho esse dinheiro para comer uma pizza, mas eu tenho lá para pagar eu tenho que pagar uma conta amanhã, peraí, eu não consigo comer uma pizza, eu vou comer uma coisinha mais barata. A gente tem que ter essa maturidade. Hoje em dia a gente pagaria as contas primeiro, mas a gente come a pizza sem dó. Isso é assunto para outro vídeo, porque assim, aqui em casa ele é mais seguro, gente. Ele é mais de pensar no amanhã e tal. Sim. Eu já não, eu sou totalmente contra isso. Vocês sabem, eu já falei em alguns vídeos e eu vou fazer um vídeo mais profundo a respeito disso, porque eu tô convencendo ele, não tô, amor? Não é que ela tá me convencendo. Que Deus cuida. É que assim, não, Deus cuida, eu sei. É que assim, é o que eu falei no começo da minha fala. É natural do homem, a minha responsabilidade de prover é minha. Agora, se eu comer uma pizza hoje, arrebentar o meu dinheiro todinho, amanhã vem a Electro aqui e cortar a minha luz, o que vai ser desses dias sem luz que eu vou passar? Não só a vergonha de você ficar sem luz, mas também tudo. A gente não vai ter internet para gravar vídeo para vocês. Então assim, primeiro paga as contas. A gente tem que realmente pagar as contas, aqui em casa tem que assim. ter a responsabilidade de cumprir. E o que sobra, se sobrar o dinheiro, a gente não guarda dinheiro por causa. Assim, eu não guardo dinheiro por causa de comida. É isso que ela está querendo dizer. Não vou guardar não, porque amanhã eu vou ter que comprar arroz, tem que comprar isso, uma mistura. Não. O maná vai vir. Eu tenho aqui, a gente gasta dinheiro e depois, se não tiver o dinheiro para comprar uma mistura, a gente come o que tem em casa. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque senão eu vou entrar nesse assunto e aí eu vou matar a curiosidade deles de como é viver na dependência de Deus. Realmente eu vivo assim. Mas eu vou ensinar vocês depois num outro vídeo, tá bom? Por enquanto é sobre isso e é isso, gente. O vídeo já ficou muito longo, eu espero que tenha ajudado vocês. Vocês que estão passando por algo, peçam ajuda, né? Peçam ajuda, mas saibam viver esse período, porque esse período é um período, é uma prova, não é para sempre. A impressão que você tem muitas vezes casei com esse homem, vou viver assim o resto da vida, e não vai. Você vai viver assim se você quiser, porque quando eu casei com ele, eu não trabalhava, eu não tinha profissão. Eu virei manicure, comecei a trabalhar fazendo unha, depois eu fiz técnico de enfermagem, e hoje, graças a Deus, os dois têm uma boa profissão. Então, é lutar junto para crescer junto e passar por esse período. Tenha noção de que isso é um período de prova. Não é a prova pro resto da vida, não.
tá bom? Fiquem tranquilos. E você que é cristão, vê se abre teu olho e olha pro lado e vê se tem alguém precisando de ajuda, né? Às vezes você não pode ajudar com muito, mas você pode dar essa palavra, né? Você pode sentar com o casal e falar, gente, vocês estão passando por isso, olha, eu não posso ajudar muito, o que eu tenho é isso aqui, né? Mas é um período, aconselha, dá um refrigério, né? É um período, vocês vão vencer, ajuda a arrumar um emprego, ajuda a moça a entender que ela pode estudar, que ela pode mudar de vida, que ela pode ajudar o marido dela financeiramente também. Então tudo isso a gente pode fazer uns pelos outros, né, irmão? Sim. Deus abençoe, espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé e compartilhe com quem você sabe que precisa e fique firme em nome de Jesus. Tchau.